Já imaginou você ter um filho, uma filha, com as suas atividades normais, com o dia a dia, com as brincadeiras, cantando, sorrindo, falando, gesticulando. E de repente, como um passo de mágica, o seu filho começa a ter os apagões. De repente, é como se o cérebro fosse um interruptor. Liga e desliga. Liga e desliga. Hoje eu vou falar do caso da Adriele. Uma mãe, um pai que luta para salvar a vida. O seu pedido é: salve a minha filha, transfira a minha filha e que a minha filha possa ter um exame de um especialista. A minha filha precisa de um neuro. A partir de agora, essa reportagem. Meus amigos, agora chegou uma entrevista que vai comover o seu coração. E a pergunta, já de início imediato: se fosse a sua filha, se fosse a sua neta, como vocês iriam fazer ou iriam se manifestar? Primeiramente, muito obrigado pela sua confiança, tá, mãezinho? Fale seu nome, por gentileza. Meu nome é Suelen Cuti Amarilho. Sim. E hoje, o caso da sua filha, a senhora poderia explicar como a sua filha chegou no hospital de Alvorada e todo o processo que a sua filha passou, eu vou dizer com toda a sinceridade, nesse ato agonizante. A senhora já tinha conversado comigo, a questão até da sua saúde, que hoje está abalada devido à situação da sua filha, que é normal a senhora como mãe, o seu esposo também como pai. Conte um pouquinho o caso dela, tá? E como a situação da sua filha se encontra hoje. A Andriele começou a apresentar desmaios na quarta-feira. Na verdade, na terça ela desmaiou na escola e daí eu trouxe ela para casa. E aí na quarta-feira ela desmaiou em casa. Do nada assim apagou. Eu trouxe ela para o hospital. Eles disseram que era por causa da medicação, que ela tem quadro de ansiedade. E eles disseram que era a medicação, que era muitas medicações que ela estava tomando. E encheram ela de remédio na veia, de soro, e mandaram ela embora. Sim. Na quinta-feira, de novo, a Andriele desmaiou. Daí começou a desmaiar mais aqui dentro do hospital. Sim. E eles diziam que era por causa da ansiedade, Liberaram novamente a Andriele. Na sexta-feira, a Andriele desmaiou. E aí eu e meu irmão trouxemos ela de volta pro hospital, porque ela estava desacordada. E aí chegou aqui uma pediatra, graças a Deus, bem boa, quis atender ela e disse que ia internar ela para ver o porquê desses desmaios, que não era normal, por mais que fosse ansiedade, não é normal. Aí ela baixou e aí pediram uma TC de crânio, mandaram nós para Viamão para fazer essa tomografia de crânio. Lá em Viamão foi um transtorno, a Andriele apagando o tempo inteiro lá, jogava o nosso para um lado e para o outro e eu desesperado, não sabia mais o que fazer. Saiu a TC de crânio, era uma meia-noite, quase 1h da madrugada para fazer a TC de crânio da guria. Sim. Aí chegou o doutor e disse para mim, o neuro daqui, ele não é neuropediátrico e ele não quer atender ela. Então nós vamos... Por que ele não quer atender? Ele disse que não era a especialidade dele. Sim. Não, ele não era pediatra para atender ela, sendo que ela tem 12 anos, né? Então ela é atendida por um médico adulto, né? O quadro dela. E aí ele disse que não ia atender ela, mandou ela de volta pro hospital de Alvorada. Chegando aqui, só que ele falou pra mim, o médico da emergência, Sim, que ia pedir pra ela ia dar uma recomendação que fosse avaliada com o neuro. com o neuro. Que ela precisava ser avaliada com o neuro. Até ele falou, eles vão botar ela numa lista, assim, pra pedir um encaminhamento, tal, do gerente, vão botar ela lá. E aí ela vai para um outro hospital que tenha um recurso para ver o porquê que ela tá tendo isso, porque isso são crises de ausência. E ele viu, ele presenciou e ele falou que isso não era normal. Ele falou que não era das medicações, mas que ia fazer essa prescrição. Chegamos aqui, aí de madrugada, umas quase 5 horas, 4h30. E aí levaram ela pro quarto, daí ela internou, ficou lá no quarto, né? E ela continua tendo sucessivamente, tava com dor, começou com dor. Na cabeça, muita dor na cabeça, ela desmaia e quando ela desmaia as pernas dela apagam, ela não sente as pernas, demora para voltar ao corpo.
né? E isso deixa a gente mais preocupado, né? De a guria ter uma lesão cerebral aí, perdeu, né, os movimentos do corpo, ninguém sabe o que ela tem. E aí ela continuou tendo esses quadros de convulsão, de apagões. O médico veio no sábado, o médico veio no domingo e nada, eles só diziam, tá bom, então tá. Ela passou bem a noite? A gente dizia que não passou bem a noite, nem dia. Então tá bom, nós vamos esperar. Segunda-feira ela vai ser avaliada com psiquiatra. Segunda-feira ela vai ser avaliada com psiquiatra. Ontem. No sábado e no domingo, eles falavam isso. Na segunda-feira ela vai ser avaliada com psiquiatra. Nós esperamos até segunda, foi avaliado com psiquiatra. A psiquiatra veio, falou que isso não é de ansiedade, que não é... Não tem nada a ver com a medicação. Não, tem nada a ver com a medicação, que ela tá, né, que a medicação tá correta. Mas só que ela ia aumentar um pouquinho a medicação, né, pra ela ficar mais calma, mas que não era disso. Aí a médica saiu, disse que perguntou se ela tinha feito os exames, né, da cabeça, eletrocefalograma, se eu não me engano que ela falou, outros exames, tomografia, essas coisas. Eu disse que não. Daí ela disse, então, eu vou sugerir pro médico, né, que tá cuidando dela, que ela seja avaliada por um neuro. Mais uma médica dizendo que ela... recomendação médica orientando que ela precisa de um neuro para que ela possa ser passada por uma bateria de exames e avaliar o caso dela. Isso. Daí, enquanto isso, ela teve os apagões. Ela presenciou, as enfermeiras-chefe vieram, né, e tudo. E ela começou a ter apagões, e ela começou a avaliar. Ela disse, isso daí são crises de ausência. É como se o cérebro desligasse. Apagasse por algum motivo que ninguém sabe ainda. Isso, né? O cérebro apaga e ela reinicia. Daí ela disse, isso não é quadro não é coisa de ansiedade, assim, né? É alguma coisa que tá acontecendo isso. Alguma coisa tem. E um neuro precisa avaliar ela. Daí ela falou isso pra mim. Aí o médico veio, olhou, pegou e disse que iam botar ela nessa fila aí, que já era pra ter botado na sexta. Sim. Né? Quando a gente veio pro Hospital do Alvorada. E aí iam botar ela nesse tal de gerente. Daí agora... aí tá, daí ela foi inserida. Daí ela foi inserida. Ela começou a passar muito mal segunda-feira, muito mal. Ela teve muitas crises, botaram ela aqui na emergência para ser mais monitorada, que ali eles monitoram mais. Ela passou muito mal. Eu comecei a ficar mal, vendo ela mal. Lógico, porque normal. Ela tá com muita dor, muita dor. Pensa uma criança que desde de quarta-feira, quando teve o primeiro episódio, está reclamando de dor de cabeça e de muita dor. Então não tem como eu ficar calma e olhando pra ela ficar cada vez mais mal. Quem conhece dela sabe que ela é uma criança ativa. Eu mandou os vídeos, olha só, gente. Ela é uma menina ativa, ela canta. Pra vocês terem uma noção, a mãe até fez questão de enviar os vídeos pra saber como ela estava. Com medicação, não era a mesma criança. Eu confesso pra ti, porque ela não é a mesma. Não é mesmo. E eu vou pedir encarecidamente que vocês avaliem essa criança, que vocês encaminhem essa criança para ser avaliada. Sabe por quê? O que acontece, mãezinha? Agora, vocês já sabem. Novamente, mais um caso que está aqui no Hospital de Alvorada. Claro, eles estão tentando prestar ali o atendimento. Eles me disseram que estão tentando transferir ela, né? Sim. Mas que essa fila do estado aí, ela tá... Bom, ela piorou. Sim, piorou. Ela está vomitando, está com muita dor no abdômen também, não está parando nada no estômagozinho dela, ela está toda hora vomitando e toda hora tendo essas crises de ausência. Toda hora ela apaga. Aí eu pergunto assim, né, para essas autoridades, qual é o critério que é avaliado para uma emergência? Se é o cérebro que manda em tudo, sim, ela está apagando. Então, exatamente, assim... Não é porque a pressão dela tá estável, a saturação dela tá estável, que ela não esteja urgente. É uma emergência, porque ela pode ter uma lesão cerebral e não voltar mais. Não é normal ninguém ficar desmaiando. E ela não está bem lúcida. Eu vejo que ela tem lapsos, assim, o humor dela é diferente, o jeito dela falar é arrastado, ou algumas horas ela tem umas ausências, assim, quando ela volta, ela não volta igual. E eu sei como é que ela é, e ela não tá voltando à consciência mais, direito. É uma pergunta meio idiota, imbecil. Hoje, como a senhora se sente na sua cidade e a senhora não se sente amparada? A senhora se sente... A impressão que parece, como eu já conversei com outras pessoas, essa sensação de abandono.
porque eu vou falar uma coisa com vocês. Alô, minhas autoridades, nossos 17 vereadores, eu sei que vocês me escutam, me ouvem. Alô, Jackson, novamente aqui solicitando. Alô, prefeito Douglas Martelo, alô, vamos entrar nessa jogada para entrar à frente para que essa mãe não se sinta sozinha. Ela precisa saber que a cidade de Alvorada vai ter um prefeito, vai ter um vice-prefeito, vai ter um secretário que vai ampará-la nesse momento. Porque a sensação dessa mãe... Gente, é uma mãe sofrendo, vendo a sua filha sem saber o que ela tem. A pior coisa, o que a senhora quer é o seguinte, que a sua filha seja laudada, examinada, se caso ela tenha alguma coisa, que ela possa ser tratada e dar continuidade no tratamento. O mais rápido possível. Do jeito que tá, não dá, porque quanto mais tempo que se passa, se ela tem alguma coisa, vai se agravar. E tá se agravando, né? E quando for fazer o bendito do exame, ou ela for amparada e atendida, qual é a consequência disso? Qual é a sequela disso? É isso que eu fico agoniada, eu fico angustiada. Eu sinto desespero, eu tô desesperada, eu sinto um enorme desespero, assim, né? De qualquer hora que ela apaga, você se coloca no meu lugar como pai. Você vê seu filho desmaiar e ele demorar para voltar. E aí você fica ali, aqueles minutos não são minutos mais pros médicos, enfermeiros que acompanham. Para eles aquilo é perfeitamente normal. Eles olham ali, né? Eles estão ali, mas eu fico desesperada. Eu me desespero, assim, porque ela tem ausências umas em cima da outra, assim, e às vezes ela apaga e não volta mais. E quando ela volta muito ruim, com muita dor, falando arrastado. Agora ela foi medicada, muitas medicações, com muita dor. E eu fico desesperada, né? Ontem minha pressão alterou, eu fiquei com a pressão alta. Eu tive uma crise de ansiedade, eu tive que sair, pedir pro meu esposo acompanhar ela, meus familiares vieram me ajudar. E eu fiquei desesperada, e eu não consegui dormir essa noite, por mais que ele trocou comigo pra eu ir pra casa, porque como é que eu vou dormir sabendo que a minha filha, ela pode apagar e não voltar? Exatamente. Olha só, gente, eu entrei na jogada. O que eu puder fazer para poder, olhando nos olhos da senhora, tá? O que eu puder fazer para ajudar a senhora, para que a senhora não se sinta invisível, eu vou fazer. Então é o seguinte, em primeiro lugar, nós aqui de Alvorada devemos abraçar essa mãe. Alô, os 17 vereadores, é com vocês que eu vou falar agora. O que nós podemos fazer para ajudar essa mãe? Vocês estão vendo a lágrima dessa mãe? Muitos vereadores são pais. Muitos vereadores também são avós. E se fosse a sua neta, a sua filha? Alô, Douglas, você também é pai. Alô, Jackson, você também é pai. Abrace essa mãe. Procure essa mãe. De alguma forma, ofereça algum tipo de suporte para que essa mãe possa ser ouvida. Porque ela está cobrando do Estado, ela está cobrando sozinha. Mas se for nosso prefeito, vice-prefeito, se for nosso secretário, a minha voz não é só ir pedir e reclamar, mas a sua voz de uma autoridade, que é a nossa autoridade do nosso município, ela tem um peso. Nós não podemos deixar que a nossa população seja tratada assim, dessa forma. A Deus dará. Se vira, espera e aguarde. E essa mãe vai esperar, e essa criança vai esperar até acontecer o pior, ou quando essa criança tiver o seu tratamento e a sequela disso. Vou pedir o seguinte: vocês têm Deus no coração, não é religião, tem amor a Deus, ame seu próximo. Vamos fazer a união de todos para que essa criança, para que essa mãe possa ter dias de noite tranquila. Ela não consegue dormir. Essa mãe está passando mal, porque é normal, porque ela é mãe, ver o seu filho sem saber o que ele tem, qual é o problema que ele tem, qual é a sequela disso. Quando descobrir o problema, ela já sofre até pensando o que minha filha tem, qual é a notícia que eu vou receber, qual é o diagnóstico e como eu vou fazer. Será que eu vou ter dinheiro para poder tratar minha filha? Será que eu vou ter dinheiro para comprar o medicamento? Aí você pensa assim, ó, gente, e se fosse você? Porque se ela tivesse uma condição financeira, ela não estaria aqui, tá? Então a reportagem, ela vai apenas terminar aqui, mas eu vou continuar acompanhando, eu vou continuar monitorando e eu vou saber
se essa mãe foi procurada ou não. E se ela não foi procurada, gente, eu vou colocar aqui também. Desculpa, não dá. Essa senhora, ela precisa ser amparada. A prefeitura, nosso município, deve amparar essa mãe. Do jeito que tá, não dá, desculpa, não dá. Eu sei que eu elogio, eu cobro, e agora chegou o momento agora que eu não posso virar as costas para essa mãe. O que eu puder fazer para ajudar essa mãe, eu vou fazer. Vou ficar por aqui. A oportunidade de mudar o cenário é agora. E se vocês fizerem também qualquer coisa, eu vou ser o primeiro a dizer que foi feito, que foi movimentado. Eu vou ser o primeiro a dizer aqui, porque até o momento, palavras da mãe, ela não foi procurada, ela de forma alguma foi sequer citada e ela se sente invisível. Essa é a situação de Alvorada. Forte abraço, fique com Deus e eu volto com a atualização do caso, hein, pessoal? Não vou desistir desse caso e eu vou acompanhar.